Olá, muitas pessoas me perguntam o que é, afinal, a logoterapia? A logoterapia é um modelo de psicoterapia centrado no sentido de viver ou na dimensão do espírito. Ele foi fundado por Viktor Emil Frankl, um psiquiatra e neurologista austríaco. Na década de 30, Viktor Frankl já tinha uma consolidação desse modelo de psicoterapia centrada no sentido ou logoterapia. Mas ele ampliou bem mais todos esses conceitos depois que se submeteu a 4 campos de concentração nazistas por ser judeu. Ele foi preso por Hitler mais ou menos em 1942 até 45, quando os judeus foram libertados dos campos de concentração. E nesses 3 anos e meio, aproximadamente, que ele viveu como prisioneiro, sobreviveu a 4 campos de concentração, dentre eles 2 de extermínio, como Auschwitz e Dachau. Depois que saiu dos campos de concentração, ampliou a sua teoria, percebendo que a criatura humana, em essência, é sadia. Possui dentro de si uma dimensão que desconhece, mas que ali está, em silêncio, dentro dela, pronta para se expor ao mundo. Essa dimensão foi chamada de dimensão do espírito, ou dimensão espiritual, ou ainda dimensão noética. O termo nous em grego significa espírito e noético, portanto, é um adjetivo relacionado ao espiritual humano. Para Viktor Frankl, a criatura humana se realiza na medida em que encontra o seu sentido existencial, específico e intransferível. Este sentido está sempre a um passo dela, está no mundo. E ela necessita ouvir esse chamado, atender a esse apelo da vida para concretizar valores e, consequentemente, estabelecer contato direto com o seu sentido existencial. No momento em que ela ignora ou despreza esse sentido primordial da sua vida, é justamente quando ela adoece. Portanto, as depressões, os transtornos de ansiedade, e mesmo as fobias e psicoses de ordem geral têm quase sempre uma íntima ligação com a desconexão da criatura humana com o seu sentido existencial. Para Viktor Frankl, a criatura humana é alguém produtor de valores, necessita realizar valores no mundo, colocar para o mundo as suas aptidões e, consequentemente, realizar algo de imaterial, que seja de grande valor para a sua comunidade. Quando nos desconectamos dessa aptidão de servir ao mundo, nós adoecemos. E isso faz todo o sentido. Quando eu tenho um propósito de vida, quando eu tenho realmente um sentido para viver, quando eu me vejo engajado no mundo em uma grande tarefa que eu reconheço como fundamental para o bem que eu posso fazer, é claro que eu vou me desgarrar da depressão, da ansiedade, do medo, do pânico, das fobias e, naturalmente, das psicoses. Nós podemos realizar valores de 3 maneiras: amando, criando e sofrendo. Este último pode parecer estranho, mas eu vou explicar o que ele significa. O primeiro deles, Viktor Frankl chamou de valor de vivência. É quando eu amo alguém, quando eu olho para alguém na sua singularidade maior e passo a amar aquela criatura em todo o seu potencial de vir a ser, não simplesmente naquilo que ela é. É quando eu amo a minha comunidade, ou quando amo a humanidade, como o fez Jesus, que naturalmente nós ainda não temos essa capacidade plena de amar a humanidade, mas já podemos amar a família, amar os amigos,
amar aqueles desconhecidos do nosso cotidiano quando estendemos a nossa mão e os auxiliamos de alguma maneira. Esses são os valores de vivência. Os valores criativos são aqueles onde o trabalho a que eu me dedico, eu transformo em valor. Muitas pessoas pensam que trabalham para pagar contas, para comer, para vestir. Viktor Frankl propõe que o trabalho é para oferecer um préstimo à sociedade onde nós nos encontramos. Aquele que trabalha não trabalha para si, trabalha para os demais. E quando o nosso trabalho serve para colocar sorrisos nos rostos das outras pessoas, quando o nosso trabalho serve para erguer as demais pessoas que estão à nossa volta, contribuindo para que elas também avancem e cresçam, o nosso trabalho passa a ter um valor específico no mundo e passa a fazer um grande sentido para nós. E por fim, quando nada mais podemos fazer para mudar uma situação, quando uma doença aparece, quando uma grave limitação acontece, quando uma perda toma conta dos nossos dias e nos faz sofrer profundamente, é justamente quando adotamos os valores de atitude. O valor de atitude é quando tomamos posição diante do sofrimento, transcendendo-o, não deixando que ele tome conta de nós, mas sim nós o colocarmos sob o nosso domínio espiritual. Por exemplo, quando um cirurgião de renome perde 3 dedos da mão esquerda, impossibilitado de operar, a vida dele não perdeu o sentido. É claro que isso faz dele uma criatura que sofre, porque ele rompe momentaneamente com aquilo que ele mais tinha de aptidão. Entretanto, a vida dele não perdeu o sentido, porque a vida tem um sentido incondicional. Cabe ao cirurgião agora modificar toda a sua circunstância, buscando um sentido fundamental para a sua vida que já existe, que não seja propriamente a cirurgia. Portanto, ele deve transcender a sua dor, criando novas formas de poder auxiliar as criaturas com o conhecimento pleno que já adquiriu a respeito da sua especialidade. Portanto, mesmo no sofrimento, mesmo naquela situação por vezes inumana de existência, há um grande sentido a ser encontrado. Quando nós não o encontramos, ou quando nós nos rebelamos contra a vida, distanciando-nos do sentido fundamental que ela nos propõe executar, é justamente quando o psíquico e o orgânico adoecem. E você? Você tem um sentido para a sua existência? Você consegue se perceber plenamente engajado no mundo? Você consegue perceber dentro de você aquela dimensão espiritual onde se encontram todos os recursos para você superar suas angústias, seus conflitos, suas dores, suas alterações de natureza psíquica, a depressão, a ansiedade, o pânico, o medo, as fobias? Você consegue sofrer com sentido e com coragem, suplantando suas dores de modo a concretizar um valor no mundo? A vida tem um sentido incondicional. E nós estamos no mundo para produzir valores em prol daqueles que nos cercam. Nós não estamos neste mundo para sermos felizes, para termos paz, para termos segurança, para termos saúde. Esses elementos todos só podem ser realmente conquistados quando produzimos valores no mundo, quando encontramos um sentido específico para viver. Ninguém pode ser feliz sem ter uma grande realização
no solo onde se encontra. A felicidade e a paz não são metas, não são conquistas, são efeitos colaterais do valor que produzimos na nossa existência. Quando nós amamos, automaticamente também nos amamos. Então pense nisso. Encontre um grande sentido, um sentido específico. Ouça o chamado da vida para onde você deve se direcionar, a fim de colocar para o mundo todas as suas aptidões. E você verá, sem sombra de dúvida, a felicidade pairar como que por encanto dentro de você. Nós não precisamos perseguir a felicidade. Não precisamos ir em busca da paz. Elas já estão em germe dentro de nós. Toda vez que fazemos o bem, toda vez que entregamos a nossa mente e as nossas mãos em prol das outras criaturas, automaticamente, como que por encanto, surge aquela felicidade plena e aquela paz visível dentro de nós. Eu espero que esse vídeo tenha servido para você meditar muito a respeito do grande valor da existência que você tem nas mãos. Não basta apenas viver. É necessário ter para que viver. Você já encontrou esse para quê? Um grande abraço e até breve.